TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Veja neste programa. Papo Seguro, com Raul Casanova. As Aventuras do Napo. Reportagens e notícias prevencionistas. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Hoje no Papo Seguro nós estamos recebendo a enfermeira do trabalho Sheila Tetamanti. A Sheila Tetamanti, ela... Bom, antes de mais nada, seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada pelo convite, agradeço em meu nome e também da Associação Nacional dos Enfermeiros do Trabalho, o qual eu represento. ANENT. Sheila... Desculpa, da enfermagem do trabalho. Anteriormente, a gente tinha somente na associação os enfermeiros, mas... o reconhecimento dos outros profissionais, os auxiliares e técnicos de enfermagem do trabalho, fizeram com que a gente mudasse a terminologia da associação para englobar todos. Então, enfermagem do trabalho. Então, vamos começar por isso. Como é que é formada essa equipe? Qual é a função de cada um? Bom, nós temos, então, o enfermeiro do trabalho dentro da equipe de serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Temos a equipe de enfermagem, que é composta pelo enfermeiro do trabalho, que é o profissional de nível universitário com especialização em enfermagem do trabalho. O técnico de enfermagem do trabalho, curso de técnico de especialização em técnico de enfermagem de nível médio. E o auxiliar de enfermagem, que antigamente só tinha o nível fundamental e fazia a especialização de auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, essa equipe, ela trabalha em prol da saúde dos trabalhadores, junto com os demais profissionais. Sempre o nosso trabalho é voltado para o trabalho em equipe, multidisciplinar. A equipe de enfermagem do trabalho não trabalha sozinho, sem o médico e sem o engenheiro. Claro. E todos, quer dizer, tem o nível superior, tem o nível de técnico e tem o nível médio. Todos fazem parte do SESMIT? Sim, sim. Inclusive pela NR4 há uma distribuição em relação aos riscos das instituições nos quais é obrigatória a presença desses profissionais. Então, é levado em conta o número de profissionais, de trabalhadores e o risco daquela atividade. Então, isso determina o número de profissionais de enfermagem em cada instituição. Sim. Bom, é claro, é NR4, né? Sheila, bom, uma coisa que eu não contei logo de início, a Sheila, ela vai ser homenageada, ela foi indicada pela ANENT e vai ser homenageada com a Comenda de Segurança e Saúde no Trabalho, agora no próximo dia 23 de outubro. Então, seria bem interessante, nós gostaríamos bastante de conhecer um pouco da história, porque a gente sabe que um dos requisitos para receber essa comenda é que tenha mais de 30 anos na profissão. Então, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história de vida na área de enfermagem do trabalho. Bom, eu sou formada, tenho essa especialização desde 79. E após da conclusão da graduação em enfermagem,
e o curso de especialização, eu já entrei na área. Então, eu sempre atuei na área de enfermagem do trabalho, por 33 anos, praticamente, que eu estou nessa área. Agora, recentemente, eu estou como fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, mais à frente, na diretoria da ANENT. Então, a minha área de especialização é enfermagem do trabalho. Então, eu já trabalhei em várias indústrias, de vários ramos, de indústria de eletroeletrônico, têxtil, metalúrgica, alimentícia, farmacêutica, né? Então, indústria química. Então, cada instituição que eu passei, eu fui agregando um conhecimento e também fui levando melhorias para a área da saúde ocupacional. E, além do conhecimento científico, o mercado te faz buscar novas metodologias de trabalho para você atuar realmente naquela empresa, com aquele tipo de profissional, de trabalhador específico. Então, para cada trabalhador, você tem algumas atividades específicas, cuidados especializados, controles, vamos dizer assim, mais específicos de cada atividade laboral. Riscos, você se defronta com riscos diferenciados. Então, indústria metalúrgica, eu trabalhei numa empresa que tinha muitos acidentes, também há muito tempo atrás. Não é? Agora as coisas, não que as coisas tenham melhorado, mas a consciência a respeito de segurança muito melhor do que há 30 anos atrás. A gente tem que reconhecer que isso realmente melhorou. Porém, eu acho que o foco da enfermagem é mesmo na questão do cuidar da saúde do trabalhador, está bem focado nas necessidades para levantar os riscos, diagnosticar as morbidades, limitar, desenvolver medidas de controle para limitar esses riscos e os danos causados por esses riscos que não foram controlados, né, por essa equipe da saúde ocupacional e da segurança do trabalho. Porque, às vezes, a equipe ela tem uma formação muito boa, porém, a estrutura da empresa não permite o desenvolvimento e a aplicação desse conhecimento e a mudança dessas atitudes em relação à segurança, ao cuidado da saúde, à proteção mesmo do profissional que está ali naquela empresa. Então, eu acho que sim, essa questão de você ter foco na promoção da saúde, na prevenção. Porém, quando acontece um dano, você também tem que atuar na recuperação. Então, você tem que focar na vida saudável desses trabalhadores de qualquer tipo de empresa. Então, a gente pensa assim, na indústria farmacêutica, né, que é do ramo químico. Então, expostos a vários produtos químicos, reagentes, hormônios. Então, você tem que fazer controles laboratoriais para ver como é que está a exposição, como é que está o organismo daquele profissional. Então, por exemplo, a indústria farmacêutica que expõe o profissional a hormônios, por exemplo, os homens trabalhando com hormônios femininos na manipulação de medicamentos. Qual a reação desse organismo em relação a esses hormônios? Não precisa ter controle sobre isso. É bem interessante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança.
Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Estamos voltando com o nosso Papo Seguro, hoje entrevistando a enfermeira do trabalho e agora comendadora, quer dizer, agora a partir do dia 23, comendadora de Segurança e Saúde do Trabalho, Sheila Tettamanti. Sheila, continuando o que nós estamos conversando e aproveitando que você tem 33 anos de experiência, vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador exatamente qual é a função dos enfermeiros, das enfermeiras do trabalho dentro da equipe do SESMIT de uma empresa, porque isso eu acho que intuitivamente a gente imagina que seja mais a parte de assistencial. E eu, pelo que você está falando e pelo que a gente sabe, não é só isso. Você poderia explicar um pouquinho para nós? Bom, então, a enfermeira do trabalho, ela é responsável pelo desenvolvimento e execução dos programas de saúde de uma empresa, junto com os outros profissionais. Mas, efetivamente, quem realiza todo o gerenciamento de um ambulatório praticamente é a enfermagem, porque ela recebe, ela agenda as convocações dos funcionários para a realização dos exames. Então, quais seriam os exames ocupacionais? São os exames admissionais, exames periódicos, exames de transferência de função, demissão e retorno ao trabalho. Então, esse controle, geralmente, é a enfermagem que executa. A convocação, por exemplo, de todos os funcionários para o exame periódico, quem executa, quem organiza, geralmente, é a enfermeira do trabalho. Tem algumas ações que ela executa também, que é a área de educação. Então, palestras na empresa para os funcionários a respeito de várias questões, não só da área ocupacional, mas também de saúde de uma forma geral. Por quê? Porque ela faz o levantamento de riscos ambientais, das condições de trabalho e também de vigilância epidemiológica, ou seja, quais são as morbidades que podem serem apresentadas pelos funcionários daquela empresa. Então, vamos dizer, hipertensão, diabetes, obesidade, problemas ortopédicos. Nessa questão, ela organiza todo essa parte educacional, inclusive a parte de primeiros socorros, então, e monta toda uma estrutura para atendimento das emergências. Então, todo o material que é necessário para qualquer emergência, não só acidente de trabalho, mas emergências clínicas também. Por exemplo, um funcionário que está trabalhando e sofre um infarto. Né? Então, como fazer para dar o atendimento ideal para essa pessoa no prazo mais rápido possível e da melhor forma possível. Então, e tem também ambulatórios, serviços de saúde ocupacional que tem uma parte assistencial. Então, tem os clínicos que oferecem, que fazem as consultas, tem o local para oferecer medicamento, curativo, algumas são mais, tem mais recursos, oferece fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, outros serviços. Então, às vezes tem um ambulatório só de saúde ocupacional, outras vezes assistencial e muitas vezes os dois juntos. Agora, a gente tem que pensar também na questão ético-legal. Então, a gente deve seguir a nossa legislação da nossa profissão, que é regida pelo exercício profissional de enfermagem. Então, os auxiliares e técnicos, eles só podem atuar nas empresas com a presença do enfermeiro. Então, esses profissionais não podem trabalhar sem a supervisão do enfermeiro. Não, então quer dizer que
Bom, claro, pensando na NR4, não existe uma empresa que só tem um auxiliar ou só tem um técnico de enfermagem. Ele sempre... Pode existir, porque a empresa ela vai atender a NR4. O fato dela atender a NR4 não quer dizer que ela não deva atender outras legislações. A Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 7.986 de 86, ela determina que o auxiliar e o técnico de enfermagem só possam atuar mediante a presença do enfermeiro. Então, a Lei do Exercício Profissional também deve ser obedecida, e a NR4. Então, há um ajuste a ser feito nessa questão. Então, quer dizer, sempre que tiver um auxiliar, tem um enfermeiro também. Exatamente. Eles não podem atuar sem a supervisão de enfermeiro. Bom, claro, sem entrar na área dos médicos, né? Mas então, quem coloca a mão na massa dentro das empresas, na área médica, ou seja, na área de assistência médica, na área de controle de epidemias, tudo é tudo enfermeiro. Isso. Inclusive, um dos programas que se realiza muito nas empresas são as campanhas de vacinação, como as de gripe, às vezes há um caso de sarampo, em adulto, geralmente, né, trabalhando. Então, há desenvolvimento de campanha, programas de saúde da mulher, programas de saúde do homem. Então, depende da empresa, e eu acho que é muito importante o papel da enfermeira para despertar a necessidade de serem realizados esses programas no meio do trabalho. Porque, às vezes, os empregados, os trabalhadores, eles passam a maior parte do tempo trabalhando. Então, é difícil eles irem tomarem conta mesmo da sua saúde. Então, é o foco da enfermagem do trabalho levar esse conhecimento, esse despertar para a necessidade de cuidados com a saúde. Não só na parte laboral, como na vida normal da gente. Então, alimentação. Então, a gente também atua em conjunto com as nutricionistas. Se tem fisioterapeuta, cuidado com a parte ergonômica, atividade física. Então, por exemplo, tem empresas que têm grêmios. Então, como que a gente pode trabalhar juntos para, por exemplo, diminuir a obesidade, incrementar a atividade física como forma de lazer? Temos várias ações. E eu acho que deve ter sido aumentada até a responsabilidade do enfermeiro a partir do FAP, né? Porque a partir do momento que você começa a levantar os dados, não só de acidentes, mas também a incidência de gripe ou isso influenciar no seguro acidente de trabalho, eu acho que esse tipo de ação é essencial. Tudo que faz com que o funcionário, com que o trabalhador esteja íntegro, que ele esteja rígido, você deve fomentar, deve levar adiante. E quanto mais programas você puder realizar, e a empresa ela tem que dar esse suporte, né, para que essas coisas realmente aconteçam. Então, vários programas podem ser desenvolvidos. Eu acho que assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas que me possibilitaram desenvolver, levar coisas novas e acrescentar realmente melhorias para a vida daqueles trabalhadores. Mesmo na parte assistencial, você está trabalhando às vezes, aí você sente uma dor de cabeça, ou uma cólica, algum mal-estar. Qual a estrutura que aquela empresa oferece para te dar um suporte? Ela pode ter o atendimento local, ou ela pode ter alguma outra forma de te proporcionar isso. Então, é importante que ele volte o mais rápido possível ao trabalho, mas volte bem, para continuar desenvolvendo as suas atividades.
Bom, nosso tempo já terminou. Eu agradeço a sua presença, comendadora Sheila, e agradeço em nome dos nossos telespectadores todas essas explicações que você nos deu. Muito obrigada, eu agradeço também a comenda, me sinto super honrada e por representar a NENT nesse prêmio, né? E é realmente uma honra receber nessa fase da minha vida profissional essa comenda. Muito obrigada. Para nós é uma honra entrevistá-la. Muito obrigado. Semana que vem nós voltamos. Hoje estamos aqui na Expo Proteção, especialmente nesse momento no stand da Dupont. E estamos com o Bruno Pimentel, que é gerente de vendas da Dupont. Como é que vai, Bruno? Tudo bem? Tudo bem, Raul. Eu vou pedir para você explicar várias coisas. Primeiro você vai me explicar essa câmara de tortura aqui. Para que ela serve? Ótimo. A câmara de tortura, Raul, a ideia é a gente tentar replicar aqui uma situação onde o trabalhador esteja em contato, a sua mão esteja em contato com objetos cortantes. Então a gente tem 24 lâminas que são novas, 3 tipos de luvas que são bastante populares aqui no nosso país: luva de algodão, uma luva de raspa e uma luva de Kevlar, uma aramida da Dupont. Então a ideia é que a gente liga a máquina vai girando. Como essas luvas elas estão preenchidas com material polimérico para imitar a densidade da mão, ela vai batendo e aí a gente tem aí o determinado tempo para retirar as 3 amostras. O que acontece é que em menos de 1 minuto, tanto a luva de algodão quanto a luva de raspa, ela já está aberta, bem rasgada, bem aberta, e o material vaza. A luva da Dupont,
a gente retira, a luva que é feita de Kevlar, é uma luva que ainda ela está inteira, está intacta. Posso te contar que a gente tem uma experiência nos Estados Unidos, onde a gente deixou esse mesmo aparelho ligado por 7 horas, ou seja, ele ficou o dia inteiro ligado na feira e a luva não se rompeu. Então, para mostrar a resistência do material. E a norma que essas luvas são sujeitas tem alguma coisa que ver com a máquina ou não? Não. Essa máquina não está baseada em nenhum teste técnico, nem nenhuma normativa. O que a gente quer aqui é mais mostrar para o público em geral o que pode acontecer. Então, isso é muito mais um teste visual. Para teste técnico, a gente tem em Paulínia, nos nossos laboratórios, um laboratório de corte para luvas. Então lá a gente faz alguns ensaios, nós temos ensaios bastante interessantes lá em Paulínia, equipamentos que aqui no Brasil eu acredito que só a DuPont tem. Então a gente convida os nossos clientes que usam as luvas ou que estão com dúvida entre qual tipo de luva usar, a performar esses testes lá no nosso Centro de Inovação em Paulínia. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço o suporte da TV SEG, acompanhando a DuPont nessa e em outras feiras de proteção. Obrigado, Raul. Obrigado, Bruno. Segurança em casas noturnas. Leis do Rio Grande do Sul estão estacionadas. A tragédia de Santa Maria completou 8 meses em 27 de setembro. E até agora ainda não foram aprovados os projetos de lei que unificam as regras de segurança em casas noturnas e estabelecem os critérios para concessão de alvarás de prevenção e proteção contra incêndio. Entre os motivos do atraso estão as inúmeras formalidades no regimento interno das casas legislativas e a escolha de projetos considerados mais prioritários na pauta de votação. Fonte Clique RBS. SAMU realiza treinamento para acidentes com explosão de gás. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, realizou um treinamento para trabalhadores de uma distribuidora de gás localizada no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió, Alagoas. Foi feita uma simulação de atendimento às vítimas de acidente causado por explosões de gás em virtude de vazamento. Um público formado por donas de casas, crianças e adolescentes assistiu à simulação. O técnico de enfermagem do SAMU, Fernando Pereira, afirmou que a iniciativa busca o apoio da sociedade para a prevenção de acidentes, assim como prepará-la para lidar com situações reais. Os funcionários da empresa foram treinados para acessar o problema, remover as vítimas do local de risco e buscar ajuda no pronto atendimento, explicou Fernando. Fonte Tribuna Hoje. Empreendedor deve fiscalizar o uso de EPIs, senão poderá ter que indenizar funcionário. O empregador que não fiscalizar o uso correto de equipamentos de proteção individual poderá ser obrigado a indenizar o empregado em caso de acidente de trabalho. É o que propõe o projeto de lei 5.677/13 do deputado Major Fábio, do DEM, da Paraíba, que acrescenta esse dispositivo à consolidação das leis do trabalho, a CLT, Decreto-Lei 5452/43. O autor lembra que a CLT dá ao empregador o direito de aplicar penalidades ao funcionário que recusar o uso de equipamentos de proteção que vão desde advertência até dispensa por justa causa, mas considera que não é possível deixar toda a responsabilidade por conta do trabalhador. Fonte Prevenção Online. O número de mortes por acidentes de trabalho reduziu 35% de 2011 para 2012, passando de 28 para 18 casos, no DRS-13, Departamento Regional de Saúde, que abrange Ribeirão Preto e outras 25 cidades da região. Os dados foram anunciados pela Secretaria de Estado da Saúde. Ainda de acordo com a pasta, o uso de EPIs é uma das principais medidas de segurança que contribuem com a queda do número de ocorrências. Fonte Ribeirão Preto Online. Curso de Higiene Ocupacional. 18 a 22 de novembro, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Realização Proteção Eventos. Informações 51 2131 0400. Você assistiu TV Segue, um oferecimento cultural. Leal Equipamentos de Proteção Individual. Mucambo,
luvas de proteção para suas mãos. Até o próximo programa.